Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Estamos aqui para falar um pouco das nossas top picks da semana. Bom, conforme já está na tela aí para vocês já podem ir dando uma olhada. Nossas top picks teve um desempenho aí bastante positivo, né? Considerando que a gente está num momento bastante complicado de mercado. Então, considerando que a nossa bolsa na semana que se passou teve uma performance de queda de 3,1%, a gente entende como muito satisfatório o nosso desempenho aí de uma alta de 0,9, né, no consolidado da nossa carteira Top Picks. Obviamente que a gente sempre quer que a nossa carteira se desenvolva ao máximo, enfim, que tenha o máximo de rentabilidade, mas a gente sempre tem como benchmark o nosso Ibovespa e a gente tirou aí nada mais, nada menos que algo em torno de 4 pontos percentuais do índice. Então, enfim, e aí no cômputo disso, ao longo do ano, a gente já percebe uma rentabilidade bastante interessante, bastante superior, enfim, àquela que a gente, frente ao Ibovespa no ano. A gente está falando algo em torno de 4,4 pontos percentuais, a gente conseguiu finalmente virar aí, estamos ganhando do Ibovespa, tá? O que contribuiu positivamente para esse desempenho foi exatamente a resiliência da carteira, uma carteira bem mais conservadora. A gente pode ver que o Ultrapar subiu 3,6%, CCR 3,1%, ao passo que nesse mesmo período o Ibovespa teve uma queda, né, de 3%. Então o que explica isso? Nada mais, nada menos do que a estabilidade do fluxo de caixa dessas empresas, a previsibilidade desse fluxo de caixa também. No caso da CCR, seus contratos são reajustados pela inflação, isso garante uma tranquilidade também, um hedge contra a inflação. E no caso da Ultrapar, ela realizou aquisições aí recentemente, 2 aquisições na semana que se passou, ela anunciou essas aquisições, que representam um pouco do valor de mercado da Ultrapar, mas ainda assim representam um crescimento, tanto na parte da Ultracargo, que é uma empresa de armazenagem de granéis líquidos, quanto na parte de petroquímicos via Oxiteno, tá? Que é uma empresa também do grupo da Ultrapar. Bom, para essa semana aqui, ainda falando um pouco do desempenho, na ponta oposta, a Ambev teve fraco desempenho por conta de algumas medidas que o governo pretende taxar bebidas frias, ela anunciou isso, acabou pesando um pouco sobre o desempenho da Ambev, mas vai lembrar que a Ambev consegue repassar muito bem isso para os seus preços, tá? Então eu não ficaria tão pessimista aí com esse desempenho fraco da Ambev na semana que se passou, ainda que bem perto, em linha aí quase com o Ibovespa, certo? Bom, para essa semana, pessoal, a gente opta por manter a nossa carteira inalterada aí, ou seja, com Ambev, Ultrapar, CETIP, Itaúsa, CCR, então não alteramos a composição da nossa carteira. E o racional por trás disso são 2 motivos. Primeiro, preservar a rentabilidade do cliente, preservar a rentabilidade das pessoas que seguem a Top Picks. Obviamente, reduzindo os custos operacionais de transações, a gente consegue, obviamente, melhorar aí a questão de rentabilidade. A gente não vê motivo para alterar a nossa carteira também, então a gente também observa, a gente também acompanha isso, monitora o nível de trocas, o número de trocas da nossa carteira. A gente quer que seja uma carteira execuível e que também proporcione ganhos aí para os clientes. Então, nesse sentido, a gente opta por não alterar a nossa carteira. Um outro ponto é o seguinte, essa semana a gente tem uma série de indicadores, tá? Rapidinho falando, primeiramente, Europa. Banco Central Europeu vai se reunir, Mário Draghi vai comentar o que está acontecendo na Europa e vai ter a decisão de juros. A gente não vê nenhuma alteração significativa pela frente. Vamos ver o que ele pode comentar, o que ele pode trazer de novidade, isso que é o que importa. Além disso, livro bege nos Estados Unidos e o comentário do Bernanke na quinta-feira. Isso pode trazer uma volatilidade para o mercado. Lembrando que se o Bernanke fizer um comentário mais bearish, ou seja, num tom mais negativo para a economia norte-americana, o mercado pode assumir aí que vai ter um quantitative easing lá na frente, uma medida de estímulo monetário que seria positivo para o mercado, mas isso deve repercutir só lá na sexta-feira ou ainda na segunda-feira da semana que vem, tá? E um ponto importante é lembrar que essa semana a gente tem um feriado na quinta, hoje tem feriado no Reino Unido, tá? O feriado na quinta é no Brasil, hoje o feriado é no Reino Unido, a nossa liquidez hoje está algo em torno de 20% menor do que a média da liquidez negociada em bolsa, ou seja, daquilo que é negociado. Então, ou seja, a gente está com um volume menor aí de negociações hoje e na sexta-feira isso também deve acontecer por conta do feriado na quinta, que acaba muita gente prolongando esse feriado e não se expondo, não querendo correr riscos na sexta. Então acaba que a gente tem uma semana curta,
com menor liquidez e com vários dados, vários acontecimentos para saírem no mundo. Então a gente opta por manter uma carteira aí bem conservadora, mantendo a mesma composição, com Ambev, Ultrapar, CETIP, Itaúsa e CCR, acreditando também que esses vários dados que vão ser divulgados podem adicionar volatilidade ao mercado e ainda, dado que a gente tem visto a maioria aí dos indicadores econômicos vindo na ponta negativa, isso poderia mais uma vez pesar sobre o nosso mercado, então a gente prefere adotar uma postura bem conservadora, ou seja, manter aí uma carteira inalterada, com uma carteira bem resiliente de ações aí com um fluxo de caixa bem estável. Então é isso, pessoal, essa é a nossa Top Picks para a semana, sem alteração nenhuma. Vamos ficar de olho aí nos eventos e nessa liquidez um pouco mais reduzida que a semana nos reserva. Tá bom? Então desejo a todos uma ótima tarde, excelentes negócios.